A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para a classe de professores da Escola Bíblica Dominical, classe Maravilhas de Sião. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. Nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson de Oliveira, estarei hoje falando a respeito da lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar no dia 6 de setembro de 2026. Gostaria de, antes de começar esta aula, pedir aos queridos irmãos que possam se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Instagram. Nosso canal é ADCG Classe Maravilhas de Sião. Se você gostar dessa aula, também que você possa deixar o seu joinha. Bom, a nossa aula da revista da Escola Bíblica Dominical, nossa revista da editora Betel, da classe adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é sobre o livro de Provérbios, cujo tema do trimestre, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. Nossa lição é a lição de número 10, o poder das palavras e a responsabilidade do que dizemos. Nosso texto áureo diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Provérbios 10, 11. Verdade aplicada. As palavras podem edificar ou destruir. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo que nos conceda sabedoria ao usá-las. O objetivo da nossa lição é que ao final da nossa aula nossos alunos possam saber que nossas palavras devem ser uma fonte de bênção, destacar o poder das palavras faladas e, em terceiro, reconhecer que falar com mansidão e sem ofensas faz parte da vida do cristão. Nossos textos de referência se encontram no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 10 e também o versículo 23, que diz assim: as palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegrará. Esboço da nossa lição. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, a saber, o tópico 1, dominando a própria língua. Tópico 2, o poder das palavras. Tópico 3, cuide do que você fala. E por último, nós estaremos fazendo a nossa conclusão. Introdução. Na lição de hoje, veremos o poder das palavras e como elas podem influenciar nossas vidas. O apóstolo Tiago nos alertou sobre o uso das palavras. As palavras podem matar ou dar a vida. Tiago nos ensinou que apesar de uma mesma boca poder sair bênção ou maldição, não deve ser assim, pois nós somos santos, somos cristãos, somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Então nós pertencemos a Jesus e o que habita dentro de nós é o Espírito Santo. Assim, deve sair de dentro de nós aquilo que é para abençoar e nunca para amaldiçoar, porque o nosso Deus, ele é amor e ele habita em nós. Tópico 1. Dominando a própria língua. Aquele que domina a própria língua, ele é um varão forte, sábio, porque
A língua é comparada, Tiago compara ela como uma pequena faísca que pode incendiar uma grande floresta, ou como um leme que é pequeno, pode, pode não, faz desviar o curso de um navio. Mesmo sendo pequeno, ele faz desviar o curso do navio. Então, a nossa língua pode desviar a rota de uma vida, pode desviar um futuro, pode nos levar à morte ou nos levar à vida. E é da mesma forma as outras pessoas. Então, nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua, sobre aquilo que nós falamos. E o que é domínio? Na Bíblia, domínio significa exercer autoridade, guiar ou pastorear, mas também significa governar, reinar ou administrar com responsabilidade. E ainda significa subjugar. Então, que nós possamos dominar nossa língua, que nós possamos subjugá-la, ou seja, nós vamos exercer domínio sobre ela, nós vamos pastorear a nossa língua, o nosso lábio, a nossa fala. 1.1. Bênção ou maldição? O que você vai liberar através da sua língua? A bênção ou a maldição? A nossa boca, nós somos uma fonte. A nossa boca é aquilo que faz sair a bênção ou a maldição. O que está dentro de nós é bênção ou maldição? Se é bênção, devemos proferir bênção e nunca maldição, pois somos uma fonte de água boa na qual habita o Espírito Santo. Então, o domínio da língua é tão importante que aquele que a guarda livra a própria alma das angústias. Provérbios 21, 23. Infelizmente, muitos dizem palavras de maldição sem refletir sobre os danos emocionais e espirituais que elas podem causar. A Bíblia diz que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Por isso, devemos ouvir com calma e refletir sobre o que vamos falar. Alguém certa vez disse que quando nossas palavras estão dentro de nós, elas são nossas prisioneiras. Mas quando nós as colocamos para fora, nós nos tornamos prisioneiros das nossas palavras. Então devemos atentar até mesmo para o tom e a entonação da voz daquilo que nós falamos, pois até mesmo a entonação vai dar um significado, né, de maneiras diferentes para aquilo que nós falamos. Conforme lemos também Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 1.2. Advertências a pais e filhos. Tome cuidado com aquilo que você fala com seu filho, com aquilo que você fala a respeito dos seus pais. Alguns pais amaldiçoam seus filhos ao dizerem palavras como: você não vai ser ninguém na vida, você não presta para nada. Isso são palavras que amaldiçoam e determinam lá na alma do filho algo para acontecer e autoriza até o adversário a agir desta forma na vida das pessoas. Então, as nossas bocas devem proferir palavras de bênção. Deus te abençoe, você vai conseguir, você é forte, você tem capacidade, você pode, né? E, então, essas são palavras que vão trazer motivação e vão levantar, vão erguer, vão edificar as pessoas. Então, coisas desse tipo negativo, como maldição, elas podem ferir e podem contribuir para que se desenvolva na pessoa uma baixa autoestima. Por outro lado, há filhos que também amaldiçoam seus pais, mas a Bíblia condena tanto uma quanto a outra prática de amaldiçoar os filhos ou amaldiçoar os pais. Devemos estar sempre atentos às nossas palavras, devemos escolher as nossas palavras e refletir antes de falar sobre o significado das palavras que nós vamos proferir. Então, a Bíblia nos dá muitas instruções quanto aos relacionamentos entre pais e filhos. Em Provérbios 1:8, né, Salomão escreve assim: filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Provérbios 19:26 nos diz assim, que o que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe
é filho que traz vergonha e desonra, mas que nós possamos honrar os nossos pais. Ainda que já tenhamos uma certa idade, temos pais, devemos honrá-los. Temos filhos, devemos abençoá-los, cuidar deles, protegê-los, orientá-los e sermos exemplo. Tópico 1.3. Palavras que abençoam. Que a nossa boca seja fonte de água viva, que seja fonte para abençoar. Quando o coração está cheio de paz e bondade, expressa bondade, expressa paz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Ter prudência ao falar evita palavras inadequadas e faz com que sejamos bênção para outras pessoas. Então, que nós possamos ser prudentes e tomarmos cuidado com aquilo que nós vamos falar. A Bíblia nos diz para pedirmos ao Senhor para que Ele coloque uma trava em nossa boca, para evitarmos dizer coisas que o desagradam. Provérbios 13:3. Então, que nós possamos, então, se nós temos problema com a fala, que nós possamos, ser humilde e reconhecer esse problema e pedir ao Senhor que ponha uma trava em nossa boca para nós não falarmos aquilo que não devemos. As palavras que pronunciamos têm impacto profundo sobre a vida das outras pessoas. Então, que elas, nossas palavras, sejam palavras de bênçãos, edificação, encorajamento, estímulo para o bem. Além disso, o que sai da nossa boca revela o que está dentro de nós. Então, que nós possamos estar cheios do amor de Cristo nas nossas vidas, exalando o amor do nosso Senhor pelas almas, que nós possamos estar exalando compaixão, assim como Jesus teve compaixão de nós. No tópico 1, nós aprendemos que o Senhor nos deu um órgão capaz de dar a vida ou a morte. Este órgão se chama a língua. Então, que a nossa língua possa ser para dar vida, para profetizar vida, para profetizar bênção, para motivar, edificar, construir e jamais para destruir. Aqui eu quero deixar aos irmãos a nossa primeira palavra-chave, que devemos apresentar ao nosso secretário ao chegarmos lá na nossa igreja. A primeira palavra-chave é bênção. Então, que a nossa boca possa proferir palavras de bênção, que nós sejamos uma fonte de bênção a todos aqueles que nos rodeiam e nos ouvem. Tópico 2. O poder das palavras. Das 7 coisas que Deus abomina, registradas em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, 3 têm a ver com o mau uso das palavras. A primeira é a língua mentirosa. Olha que coisa terrível, língua mentirosa. Deus abomina. Segundo, a testemunha falsa, que profere mentiras, é abominável ao Senhor. E terceira, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 7 coisas Deus abomina. 3 delas estão ligadas à língua. Veja o tamanho da importância do uso dos nossos lábios, da nossa língua, daquilo que nós falamos. Que possamos, então, aprender a viver de maneira que agrade ao Senhor. 2.1. Palavras penetram na alma. Um soco, um golpe físico não pode atingir a nossa alma, mas uma palavra pode. Então, em Provérbios 12, 18 e 16, 24, lemos que as palavras possuem o poder de penetrar na alma humana, quer para a destruição ou para a edificação. Se lermos o livro de Provérbios e o colocarmos em prática, certamente estaremos edificando sobre vidas para a glória do Senhor. Então, que nós possamos ler este livro que estamos estudando nesse trimestre, que nós possamos colocar estes ensinamentos valiosos em prática na nossa vida, porque certamente assim o fazendo, seremos bênção para nós, para a nossa família e para toda a sociedade. A Bíblia diz em Provérbios 11, 11, que pelas
Bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios a cidade é derrubada. Os impactos internos produzidos pelas palavras podem ser devastadores, superando até mesmo os efeitos de eventos externos. Há palavras que machucam a alma mais do que feridas externas, mas as palavras também podem trazer grandes restaurações quando usadas com amor, com sabedoria. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Então, que nossas palavras sejam palavras de bênção, sejam palavras de motivação, de edificação, que nós possamos estar construindo na vida das pessoas coisas boas, que possamos estar influenciando para levar o reino dos céus, para trazer paz, alegria e contentamento no Senhor. Tópico 2.2. Palavras ficam gravadas na mente e no coração. Então, aquilo que nós falamos, elas ficam gravadas na mente e no coração. Aquilo que nós fazemos, elas ficam marcadas na vida das pessoas. Deus nos manda guardar suas orientações, dizendo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Deuteronômio 11, 18, parte A. E o salmista declarou assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E que nós, então, possamos gravar na tábua dos nossos corações os mandamentos divinos, os preceitos divinos, as palavras de vida, para que nós possamos nos conduzir prudentemente de forma a chegarmos nos céus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro que nos possa levar ao Pai a não ser Jesus Cristo. As palavras carregam força para influenciar pensamentos, despertar sentimentos e alterar relacionamentos. Então, que as nossas palavras sejam de vida para levar pessoas a serem modificadas, serem transformadas pelo poder da palavra. A palavra do Senhor, ela é vida, ela é alimento, ela conduz o homem aos céus. Nada do que dizemos é neutro, tudo tem um peso. Cada palavra, ela produz um impacto, seja para edificar ou para destruir, para ferir. Por isso, a sabedoria nos orienta a falar com prudência, que a gente possa ter calma, que a gente possa ter serenidade e que a gente possa ter responsabilidade com o que falamos, que você e eu possamos ter sabedoria para usarmos os nossos lábios para a glória do Senhor, para a edificação e transformação de vidas. 2.3. Palavras falsas causam a ruína. A língua falsa e a boca lisonjeira podem provocar desavenças e ruínas. Provérbios 26, 28. Em Provérbios 13, 3, a Bíblia diz que quem guarda a sua boca preserva a própria vida. Então, que nós possamos ser sábios o suficiente para guardarmos a nossa boca. Veja que é abominável ao Senhor uma língua mentirosa. Lisonja é mentira. Bajulação é mentira, porque bajulação são elogios exagerados. As pessoas usam de falsidade, geralmente com perversidade no coração e com a intenção de manipular a outra pessoa, de conquistar a confiança. Então nós devemos ter uma boca que fala a verdade, porque o nosso Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nós também somos filhos da luz, nascemos da verdade, descobrimos quem é o nosso Pai, que é Deus,
né? Nós não viemos de evolução, nós não viemos do macaco, nós sabemos que nós viemos de Deus, nós somos dele, vivemos para ele e devemos levar aqueles que não conhecem a Cristo ao Salvador. Sim, para isso nós fomos chamados. Então, o poder, a língua tem o poder de gerar danos profundos quando usado de forma irresponsável. As Escrituras estão repletas de histórias que revelam este fato. Um exemplo que nós podemos citar é em primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 9, quando Doeg ele levanta uma acusação contra os sacerdotes do Senhor, e aqueles sacerdotes, né, que eram inocentes, eles foram mortos, assassinados pelo rei Saul, que estava sendo bajulado, lisonjeado por aquele homem mau, aquele homem maligno. Então, a pessoa que usa de lisonja, ele está sendo usado pelo maligno. Aquele que empresta sua boca a Satanás para proferir mentiras, ele está sendo usado por Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira. Jesus também foi perseguido pelos fariseus, por aqueles falsos religiosos, porque eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus realizava milagre, fazia sinais, maravilhas, pregava com autoridade e atraía milhares de pessoas para ouvir a palavra. E as pessoas que tinham um coração puro se admiravam do que ele falava e como ele falava e com a autoridade com a qual ele falava. Mas os perseguidores, os mentirosos, os falsos religiosos, os falsos mestres, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, né, da ótica humana, fazia sucesso, porque ele atraía multidões. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam sedentas de Deus, e aqueles falsos mestres não tinham nada para oferecer. E isso fazia com que aqueles homens perseguissem a Jesus, trazendo calúnias, difamações, para lhe levar, né, a julgamento e lhe causar morte e danos. Da mesma forma, fizeram aos discípulos de Jesus, fazendo com que eles pudessem fugir de uma cidade para outra, simplesmente porque pregavam a palavra e mostravam as Escrituras e ensinavam ao povo e faziam milagres e prodígios, porque esses sinais e prodígios, maravilhas, era, na verdade, a confirmação de que Deus estava naquele negócio, Deus estava com eles. Bom, então no tópico 2, nós aprendemos que as palavras boas ou mais, elas têm o poder de ficar gravadas na mente e no coração. Aqui apresentamos a nossa segunda palavra-chave, que é a palavra maldição. Vamos ao tópico 3. Cuide do que você fala. Os cristãos devem ter um cuidado especial com o que falam, pois temos conhecimento de suas consequências no presente e no porvir. Lembre-se, nós como cristãos somos ensinados, orientados pela palavra do Senhor. E nós aprendemos, então agora nós temos conhecimento e sabemos das consequências daquilo que nós falamos, que ela vai gerar resultados tanto no presente quanto no futuro. Então, no livro de Provérbios, capítulo 10, 32, também aprendemos que as pessoas retas sabem dizer coisas agradáveis, porém as más dizem muitos insultos. Aprendemos aqui que nós somos de Cristo, então em nós habita o Senhor, então a nossa boca vai falar daquilo que é bom, vamos abençoar e não amaldiçoar. Tópico 3.1. Não alimente maledicências. Não devemos alimentar fofocas, nem compactuar com elas, pois é abominável ao Senhor. Elas destroem. Se não puder falar bem de uma pessoa, então não fale nada. Nossa boca é para abençoar. Nossa boca não é para fofoca, maledicências, porfias, invejas, contendas. Nossa boca é uma fonte de bênção. A fofoca destrói
ela distorce as percepções, muda o significado, o sentido. A fofoca fere os relacionamentos e espalha contendas. Provérbio 18, 28. Tiago compara, como disse antes, a nossa língua a uma faísca ou a um leme, a faísca que pode incendiar uma floresta, causar grandes danos, mas pode ser também como o leme que pode dar direção para o navio. Então, que a nossa boca venha a dar direção para os céus, que venha levar os cativos e oprimidos a Jesus, que a nossa boca sirva para apresentar Jesus ao mundo, que sirva para trazer bênção, profetizarmos bênção, que nós sejamos uma bênção para o mundo todo. O amor verdadeiro não se alegra com a queda alheia. Então, muitas das vezes as pessoas veem os outros, né, tendo sucesso, né, tendo êxito, e as pessoas querem derrubar. E muitos, quando veem alguém cair, eles ficam felizes porque viu que o outro cair. Mas quem tem amor no coração fica triste e procura ajudar, estender a mão. Então, que nós não venhamos a estar falando mal dos nossos irmãos, mas que nós possamos estar ajudando. Mesmo aquele que nós vimos cair, que nós, ao invés de falar e espalhar aquilo que ele fez, que nós possamos estar ali com a mão amiga para levantar, colocar de pé, aconselhar, orientar, ajudar, cuidar das feridas. Mas então que a nossa boca seja assim, para edificação e não para destruição. Quem deseja agradar a Deus deve vigiar o coração e evitar participar de conversas que semeiam maldade. Então não seja cúmplice. Se você vê alguém fazendo fofoca, falando mal do outro, não participa. Saia, fuja, né? Que você seja um bem-aventurado, que você não esteja na roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal, aquele que difamam o seu irmão, que vocês possam estar no meio daqueles que falam de Cristo, que falam bênçãos, que contam vitórias, que se alegram com a vitória do seu irmão. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos chorar com aqueles que choram. Então, se alguém está precisando de ajuda, ajude. Se alguém está feliz, fique feliz com ele também. Participe da alegria, que a alegria dele, que a vitória dele seja também a tua, em nome de Jesus. 3.2. Fuja de palavras torpes. Na Bíblia, a expressão palavras torpes refere-se a todo tipo de linguagem indecente, vulgar, imoral ou que degrade a dignidade humana e o testemunho cristão. Paulo, em Efésios 5,4, nos alerta que, em vez de torpezas, conversas tolas e gracejos indecentes, da boca do crente deve sair ações de graças. Portanto, meu amado irmão, a linguagem do cristão deve ser pura, santa e agradável ao Senhor, deve ser edificante e reveladora da graça de Deus. Colossenses 4,6. Nada aponta para uma árvore ruim mais verdadeiramente do que o mau fruto desta árvore, através do fruto da sua fala. Deus julga as pessoas por suas palavras, porque elas revelam o estado do coração desta pessoa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. 3.3. Cuidado com as palavras bajuladoras. Em Provérbios 26, versos 23 e 24, aprendemos que o sábio compara os lábios do bajulador a um objeto barato, disfarçado de preciosidade. O sábio compara também a um caco de barro, revestido por uma camada de prata. Ou seja, a essência dele é barro, mas é uma pequena cobertura fina de prata para dar valor. Então, aquele que lisonjeia, que é bajulador, é assim, aparentemente, né, ele tem valor, mas na verdade nenhum valor tem. É como aqueles que Jesus falou, sepulcros caiados, por dentro estão podres, cheios de bicho, mas por fora eles estão pintados como se tivesse algum valor, alguma boa aparência. Aqui então aprendemos que não devemos ser bajuladores, usando de elogios exagerados ou falsos,
mas verdadeiros. Na verdade, o bajulador é invejoso, manipulador e cheio de maldade no coração. Ele tem um coração perverso. Desses, o Senhor está longe. Então, não devemos permitir também que os bajuladores fiquem a nos bajular à nossa volta. Devemos afastá-los, evitá-los, não alimentá-los. Então, nós devemos, não permitir que eles venham a nos manipular. Então, não deixe eles manipular você, mas que você possa os influenciar com as palavras de vida que vêm do Senhor Jesus, que está em você. Aqui estamos chegando ao nosso final. Quero deixar a nossa terceira palavra-chave, que é a palavra edificação. Que o seu lábio profira palavras sempre de edificação. Então, aprendemos no tópico 3 que os cristãos devem ter cuidado especial com o que fala. E concluímos, nesta lição, aprendemos a relevância de uma comunicação clara e edificante para o discípulo de Cristo, porque aquilo que proferimos tem grande influência, tanto sobre a nossa vida, quanto sobre a vida daqueles que nos ouvem. Amém? Bom, tendo chegado ao final de nossa lição, nós esperamos ter contribuído com cada um dos irmãos, cada um dos professores, no preparo de suas lições. E eu gosto sempre de lembrar o nosso lema, da nossa escola bíblica dominical. Nosso lema é: desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Eles têm que aprender, têm que sentir, e eles têm que colocar em prática, fazendo a vontade de Deus. Se você chegou até o final desta aula, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal ADCG, Classe Maravilha de Sião. Que Deus vos abençoe e até a próxima, em o nome de Jesus.